Você já deixou de ler algum livro por causa de alguma resenha negativa aqui na internet? Nesse vídeo a gente vai bater um papo de como que as críticas de autores e livros podem afetar a sua experiência de leitura e até te privar de conhecer uma história bacana. Bora lá conferir. Olá pessoal, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Diário de Leitura S2. Eu tive pensando, durante esses dias aí, como que tem muito conteúdo na internet falando sobre livros. E às vezes falando de forma errada sobre uma obra ou sobre um autor. Errada no meu ver, porque eu não gosto de falar mal de livros ou de autores na internet. Se eu tenho uma opinião negativa sobre alguma obra, eu não gosto de passar isso, na internet, porque senão eu posso influenciar negativamente o leitor ou o futuro leitor daquela obra. E eu percebi que os conteúdos que falam mal de livros na internet, eles têm muitas visualizações, muito engajamento. O pessoal gosta mesmo de ver o produtor de conteúdo falando mal, escrachando os livros ou os autores, que eles veem de uma forma engraçada, só que isso pode afetar a experiência de leitura do leitor, Nem todo mundo se deixa levar, claro, mas tem gente que se influencia pela opinião do produtor de conteúdo, Porque você confia tanto no produtor de conteúdo que você fala, não, se a pessoa não gostou, eu também com certeza não vou gostar, porque a gente tem um gosto literário parecido e tudo mais. E é nítido que o influenciador literário, ele influencia as pessoas a comprarem livros, É por isso que as editoras fazem parceria com esses produtores de conteúdo. Às vezes mandam livros assim, sem a pessoa pedir. Alguns autores até contratam esses produtores de conteúdo para falar da sua obra, porque eles sabem que eles são influenciadores. E as opiniões deles são ouvidas aí por um público, literário, e vai fazer divulgação aí dessa obra. Só que da mesma forma que você pode influenciar uma pessoa a ler um livro através do seu conteúdo, seja ele no Instagram, ou aqui no YouTube, ou num blog, você pode fazer com que a pessoa se prive de conhecer uma boa história e por um acaso não funcionou pra você, através da sua opinião. Então se você levar a opinião de uma forma errada, errada entre aspas, errada no meu ver, você pode privar essa pessoa de conhecer essa história. E isso não é legal, gente, porque o número de leitores no nosso país já é tão baixo, então a gente não pode fazer esse tipo de divulgação, uma divulgação negativa da obra. A gente tem que divulgar com responsabilidade. Eu acho que a gente precisa falar dos livros na internet com respeito à obra e respeito ao autor também daquela obra, que a pessoa pensou na história, construiu os personagens, construiu o enredo, construiu todo o livro, gastou o seu tempo ali pra escrever o livro, e só porque não funcionou pra você, não é por isso que você vai falar mal na internet sobre o livro, que é uma porcaria. Usar esse tipo de palavreado também eu acho muito perigoso, e apesar de às vezes o conteúdo ser engraçado, ser cômico, não é legal pro autor. Eu vou fazer o papel de chata aqui sim, que eu acho muito importante a gente falar sobre isso, sobre conteúdos negativos, sobre livros e autores na internet, porque isso definitivamente não é legal, gente. Nós, produtores de conteúdo, temos que conscientizar o público que gosto literário é individual. É igual você gostar de música clássica e outra pessoa gostar de sertanejo, Tudo bem, você não é obrigado a gostar do que os outros gostam. Então você pode gostar de romance e não gostar de suspense ou terror. E você pode gostar do John Grisham. Eu não consigo gostar da escrita dele. Eu tive uma experiência de leitura com esse autor, que foi Acerto de Contas. E eu sempre falo aqui no canal que esse livro não funcionou pra mim, mas eu posso não gostar e você gostar, e tudo bem. Mas o que eu não acho legal de fazer é vir aqui no meu canal e escrachar o John Grisham e os livros dele, falar que ele é um escritor horrível, ir lá no meu Instagram e falar mal dele. Isso eu não acho legal. Por quê? Porque ele tem um público que gosta da obra dele. Pra mim, Joyce, não funcionou. Talvez, se eu ler esse livro em outro momento, pode ser que funcione. Talvez, se eu pegar algum outro livro do autor, pode ser que funcione. Hoje, eu prefiro não ler nada do autor, porque eu não tenho vontade de ler, Porque eu fiquei muito traumatizada mesmo com esse livro, Acerto de Contas. Mas eu conheço várias pessoas que gostam do autor e que, pra eles, esse autor é um autor favorito. Outro exemplo também, até peguei ele aqui, é Amigo Imaginário, do Stephen Chbosky. Eu amei esse livro e eu fui influenciada positivamente pelo Lucas Barros. E ele falou super bem desse livro num vlog de leitura que ele fez. E eu fui lá, li e adorei o livro. E só que tem gente que não gosta dele. E eu descobri, quando eu descobri que tem gente que não gosta desse livro, eu fiquei chateada. Eu falei, poxa, mas como assim não gosta? Ele foi tão bom pra mim. E tudo bem, gente, Tem gente que lê e não gosta das descrições do autor, igual o Stephen King, que ele descreve muito. Tem gente que não gosta. E tudo bem, assim, é a experiência de leitura pra cada leitor. Então vamos falar também de experiência de leitura. Isso é muito importante. Porque às vezes você pega um livro pra ler e você tá num momento que aquele livro não vai funcionar. Então, se você pegar esse livro pra ler em outro momento da sua vida, talvez ele funcione melhor pra você. Então abandona ele, deixa ele um pouquinho de lado e pode ler depois. Então se eu ler um livro e não funcionou pra mim porque eu tava passando por algum momento que a leitura não tava funcionando, e eu for pra internet falar mal desse livro, que o livro é uma porcaria, que a história é ruim, que o autor não escreve legal, eu posso estar influenciando as pessoas a não lerem uma
uma obra que é magnífica, que poderia ser magnífica pra mim depois. Então, eu acho que esse é o ponto central, é você produzir seu conteúdo e conscientizar o seu público, né? Falando de produtores de conteúdo pra produtores de conteúdo, conscientizar o pessoal que cada um tem a sua experiência com a leitura. E a experiência de leitura abrange todos esses assuntos que a gente já falou. O gênero literário, o seu gosto literário no momento, o tipo de autor, o tipo de livro, e envolve tudo. Então, a sua experiência sempre vai ser diferente da minha experiência. Eu posso vir aqui e panfletar pra vocês o Amigo Imaginário e vocês lerem no momento errado, né? Não funcionou. Ou vocês simplesmente não gostarem da obra, porque isso daí acontece. Tem gente que gosta de ler só romance, né? E pega os livros da Julia Quinn e maratona. E provavelmente não vai gostar do Amigo Imaginário, porque foge totalmente do gosto literário da pessoa. E tá tudo bem, nós somos seres diferentes um do outro e não é porque eu gostei da leitura que você vai amar e vice-versa. Eu consumo diversos vídeos de produtores de conteúdo na parte de literatura e eu vejo muita gente falando com responsabilidade nos seus vídeos, né? Falam sobre os livros, eles deixam sempre bem claro que é a sua opinião, que você pode ter uma experiência diferente com a leitura, e eu acho isso super bacana. Eu acho que a gente tem que ler o livro, falar sobre como que é a história, falar também a nossa opinião, né? Falar os pontos negativos que a gente achou na história e o porquê que a gente achou aquele ponto negativo. Então você dá um embasamento do porquê que você não gostou daquela história, e às vezes a pessoa, ela já vai ler o livro, ela vai até ler o livro, né? Ou com curiosidade para ver se vai gostar também, ou já vai com menos expectativas também, porque ela confia na sua opinião. E isso eu acho muito bacana, quando você consegue influenciar uma pessoa a ler e gostar de um livro que você não gostou, né? Porque você tá influenciando a leitura. Apesar daquilo não ter servido pra você, você não tirou muito proveito daquela leitura, você não tá privando o outro de conhecer a obra. E nós já temos um número tão pequeno de leitores no nosso país, então vamos fazer a divulgação da leitura, né? Vamos influenciar as pessoas a lerem, a desenvolverem um hábito de leitura. Não vamos focar nos pontos negativos da leitura ou do autor, não vamos nos envolver em polêmica também. Isso gera like, gera visualização, mas isso não gera a criação de novos leitores, que é o objetivo central, né, da gente, né, de produtores de conteúdos literários. Lembrando que esse é o meu ponto de vista, a minha opinião sobre esse assunto. Você pode sim ter uma opinião diferente da minha e tá tudo bem. Me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião. Se você também reflete sobre isso, vamos conversar aqui nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like no vídeo também, que ajuda bastante no engajamento. E muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.